paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para as nossas exposições na primeira carta de Paulo a Timóteo. Hoje nós vamos considerar o capítulo de número 6, falando sobre instruções pastorais à igreja, né? Então, só a guisa de introdução, nós vamos mencionar que a palavra de Deus, ela tem as diretrizes seguras para o pastor, para o obreiro, né, lidar com diversas pessoas na igreja. Pessoas de idade diferente, de posição social diferente, com problemas diferentes. Né? No capítulo anterior, que foi o capítulo 5, a gente tratou da questão da ação social da igreja, a questão das viúvas, né, que deveriam ser assistidas. Também vimos como Paulo abordou também o sustento e a disciplina na questão do presbitério. E agora veremos os princípios dados pelo apóstolo Paulo aos servos, também aos ricos, aos pobres. Também como Paulo orienta Timóteo a lidar com os falsos mestres e o cuidado que o mesmo, né, que o obreiro, ele deve ter com o rebanho do Senhor. Então vamos, né, considerar essas questões aqui, tá? Então, para uma palavra inicial, Paulo fala aqui sobre os servos cristãos, né? O que Paulo fala acerca dos servos cristãos? A escravatura era uma coisa, digamos assim, patente ou latente na época ali do primeiro século do Império Romano, né? De acordo com estudos, né, existia mais de 60 milhões de escravos no Império Romano. Então era um assunto bem, digamos assim, ativo, né? Era um assunto bem do momento. Os escravos, muitas vezes, eles eram vistos como sendo ferramentas vivas, né? E era intitulado que eles carregavam o Império Romano nas costas, né? Como eles eram praticamente uma ferramenta ou uma utilidade, vamos dizer assim, eles poderiam ser condenados a trabalhos forçados, encarcerados, açoitados, marcados com ferro quente e até mesmo crucificados, né? John Stott, ele disse que o escravo, ele era uma propriedade do seu senhor, né? Ele estava sujeito à autoridade, entendeu? Então, e o trabalho dele sempre era imposto por outra pessoa, né? Então, essa era a triste vida de um escravo, né? Então, vamos considerar aqui algumas coisas muito interessantes, tá? Que Paulo deixa clara, estreita essa relação aqui entre senhores e escravos, né? Falando que, principalmente, que eles eram irmãos em Cristo, tá? Então Paulo vai tanto para o senhor não explorar o escravo, como também para o escravo não usufruir que o seu senhor era crente e fazer corpo mole, vamos dizer assim, né? Para entender assim em termos mais, digamos assim, mais contemporâneos. Então, em primeiro lugar, o que Paulo fala para os servos ou os escravos dos senhores incrédulos? Olha o que ele diz no versículo 1. Todos os servos estejam debaixo do jugo e estimem seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, irmãos, a gente aplica muito assim nessa questão da relação entre empregado e patrão, né? Então, se porventura lá, Paulo falou, né, se algum escravo tem o senhor descrente, então que esteja ele em estimada honra, para que o nome de Deus, para que a palavra de Deus, ela não seja blasfemada. Assim somos nós também, quando somos funcionários. Nós temos também que obedecer aos nossos patrões, aos nossos senhores, tá? Mesmo que os mesmos não sejam crentes, tá? Para que o nome de Deus, para que o evangelho não seja, né, blasfemado. O Warren Wieser, ele aponta que ao se rebelar contra um patrão, contra o Senhor, mesmo se ele sendo incrédulo, o escravo estaria desonrando o evangelho, o nome de Deus e a doutrina, que é o que Paulo fala aí, né? Em segundo lugar, ele fala sobre os servos de senhores cristãos. Olha aí, ó, no versículo 2, tá? Ele diz assim, ó: e aos que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos. Antes, os sirvam melhor, porque eles, quem participam do benefício, são crentes e amados. Isto ensina e exorta. Então aqui, Paulo fala que aqui tinha que ter uma duplicada honra, né? A primeira pelo fato dele ser patrão e a segunda pelo fato dele ser irmão em Cristo. Então o serviço tinha que ser melhor ainda. Essa é a exortação do apóstolo Paulo. Meus amados irmãos, a partir do versículo 3 até o versículo 5, Paulo fala sobre os falsos mestres. Então nós temos que atentar aqui para algumas questões aqui fundamentais que Paulo fala sobre os falsos mestres. Em primeiro lugar, os falsos mestres, eles são governados pela mentira. Olha o que ele diz no versículo 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina que não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade. Olha lá.
Olha que coisa interessante. Tá? Então, se alguém ensina outra doutrina, ou seja, então, os falsos mestres, eles são sim governados pela mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha só, né, que orientação maravilhosa que o apóstolo Paulo fala aqui, tá? Então, tome muito cuidado, tá, irmãos? John Stott, ele está correto em afirmar que existe um padrão na vida cristã. E neste capítulo, ele chama de ensino, de sã doutrina, de verdade, de fé, de mandamento e o que lhe foi confiado. Então, tenha pavor, né? Assim como os falsos mestres têm pavor da verdade, nós também temos que ter pavor da mentira, porque a mentira, ela está assim associada aos falsos mestres. Em segundo lugar, os falsos mestres são governados pelo orgulho. Olha aí, ó. Olha aí o que ele diz no versículo de número 4 e 5. Olha lá, ó, versículos de número 4 e 5. Ele vai dizer assim, ó. É soberbo, né? Ele é soberbo, nada sabe, mas delira em questões e contendas de palavras, as quais nascem invejas, porfias e blasfêmias, contendas de homens corruptos, privados da verdade. Então, meus amados irmãos, fala que eles, dominados pelo orgulho, tá? Fala aqui que ele é soberbo, delira acerca de questões e contendas, e dessas questões vão nascendo o quê? Vão nascendo invejas, provocações, difamações, suspeitas malignas, né? Altercações, ou seja, atritos, né? Irritação, enfim. Veja que o ensino deles, né? O que eles provocam, isso não estão baseados na piedade. Paulo fala que eles ensinam não conforme a piedade, mas eles ensinam conforme a soberba. Né? E no versículo 5 ele ainda conclui dizendo que esses homens são corruptos de entendimento e privados da verdade, né? Se dão ao engano, à mentira. Aliás, é o que a gente muito vê hoje, né? Engana principalmente os indoutos, aqueles que ainda não têm o conhecimento genuíno das sagradas escrituras. Tá? E em terceiro lugar, os falsos mestres são governados pela ganância. Fala que eles aqui, ó, eles cuidam que a piedade seja a causa de ganho. E Paulo dá uma orientação solene: aparta-te deles, aparta-te dos tais. Tá? Então, eles são gananciosos, eles não estão interessados na salvação das pessoas, mas no dinheiro que as pessoas possuem. Quão diferente era a atitude, por exemplo, do apóstolo Paulo, que chegou mesmo até se isentar do sustento. Ele nunca mercadejou a palavra de Deus. Ele nunca cobiçou de ninguém prata e nem ouro, é o que ele diz lá em Atos 20:33. E em momento algum a sua pregação teve intuitos gananciosos. Então, você pode colocar aqui, né, a pessoa de Paulo, o ensino de Paulo, comparado com os ensinos e com a postura desses homens, né, desses falsos mestres. John Stott, ainda citando John Stott, ele está correto em sua interpretação ao dizer que Paulo oferece 3 testes para identificar um falso ensino. Primeiro, esse ensino é compatível com a fé apostólica? Ele está de acordo com a sã doutrina apostólica? Segundo, ele tem característica de unir ou de dividir a igreja? Atentem para isso. E em terceiro, promove a piedade ou promove a cobiça? Então, esses 3 critérios aqui, eles devem ser muito bem avaliados. Amém, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, meus queridos, nós vamos partir agora para a sessão aqui que vai dos versículos 6 ao versículo 10, falando sobre os cristãos pobres, né, irmãos? Então, na verdade, a exortação de Paulo aqui é a questão dos perigos da ganância, tá? Então, ser rico, irmãos, não é pecado, como também ser pobre não é virtude. Mas é importante a gente considerar algumas coisas aqui, tá? Nesses versículos aqui. Em primeiro lugar, a riqueza não traz na sua bagagem a verdadeira felicidade. Olha o que diz, Paulo diz no versículo de número 6. Mas grande é o ganho, a piedade com contentamento. Tá? Então, a palavra grega autarkeia, que é traduzido como contentamento, significa uma suficiência. Que está ligado não às coisas materiais, e sim à pessoa de Cristo. Sim, Cristo é a nossa suficiência. Aliás, a cristoficiência, né? Louvado seja o nome do Senhor. Gold, ele está correto em dizer que o contentamento não vem dos nossos desejos e caprichos para serem satisfeitos,
mas quando nos restringimos os nossos desejos às vontades essenciais, ou seja, Deus supre as nossas necessidades e não os nossos caprichos. É importante a gente compreender isso aí. Warren Wieser, ele diz que o verdadeiro contentamento vem da piedade no coração, não do dinheiro na mão. A felicidade não está no dinheiro, mas em Deus. O propósito da vida não está no ter, e sim no ser. Louvado seja o nome do Senhor. O próprio Jesus deixou bem claro, lá em Lucas capítulo 12, versículo 15, que a vida de qualquer ser humano não constitui da quantidade de bens que ele possui. Então é muito importante nós atentarmos para essas coisas. A verdadeira riqueza não está somente naquilo que você tem, mas quem você é. A grande fonte de lucro não é o dinheiro, mas ser piedoso e contente, alegre. Né? Existe uma frase que ela resume o que é o contentamento, a piedade com contentamento. Ele diz assim: não tenho tudo o que eu quero, mas amo tudo o que eu tenho. Atente para isso. Amém? A verdadeira riqueza não é quanto dinheiro nós carregamos no bolso, mas quanta piedade nós temos no coração e quanto contentamento nós cultivamos na alma. No livro de Provérbios, no livro de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10, Paulo diz que ele era pobre, mas enriquecia muitos. Ele não tinha nada, mas possuía tudo, porque ele possuía Cristo. Então Cristo lembra que eu falei? A cristoficiência. Glória seja dada ao nome do Senhor. Né? O primeiro bilionário, na verdade, do mundo, chamado John Rockefeller, ele diz o seguinte: o homem mais pobre que eu conheço é aquele que só tem dinheiro. Então veja, isso é a palavra de um bilionário, isso não é a palavra de um pobre, isso é a palavra de um bilionário. Então dizendo que todo o dinheiro que ele tinha não lhe proporcionava aquilo que talvez seria mais essencial, que era a felicidade. Paulo, ele não censura a riqueza, ele simplesmente está combatendo a avareza da pessoa endeusar o dinheiro, né? Não é pecado ser rico e também não é virtude ser pobre. Entendo? O que Paulo está fazendo aqui é uma defesa para nós não cairmos nos laços da avareza. Em segundo lugar, a riqueza, ela não dura para sempre. Versículo 7. Nada, porque nada trouxemos para este mundo, e é manifesto que nada poderemos levar dele, né? Jó também, em Jó capítulo 1, versículo 21, ele diz: nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Eu sempre digo, irmãos, você não vai ver caixão com gaveta, você não vai ver caminhão de mudança em enterro. Pensem nisso, tá? Nada trouxemos para este mundo. Não é errado nós desfrutarmos daquilo que Deus nos concede, mas entendermos que as riquezas não são para sempre. Ainda falando sobre John Rockefeller, que foi o primeiro bilionário do mundo, quando ele morreu, perguntaram para as pessoas que estavam ali, perguntou assim: o que deixou John Rockefeller? E as pessoas responderam, literalmente, ele deixou tudo. Deixou tudo. Então pense nisso, né? É muito bom a gente refletir sobre essas coisas. Em terceiro lugar, podemos viver satisfeitos tendo o suficiente. Olha que coisa legal. Versículo de número 8. Tendo, porém, o sustento e com o que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Vocês sabiam, irmãos, só uma coisa aqui bem interessante. Se você tem o que comer, o que beber, o que vestir e onde morar, você é mais rico do que mais de 60% da população do mundo. Pense nisso, tá, irmãos? Então, a gente precisa compreender essas coisas. Provérbios, capítulo de número 15, versículo 16, diz que é melhor um pouco havendo o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. As famílias que mais brigam são aquelas que mais têm. Vou repetir. As famílias que mais brigam são aquelas que mais têm as coisas, né? Porque o ter muita coisa muitas vezes geram desejos corruptos, infâmias, brigas, ciúmes, invejas, tá? Em quarto lugar, o desejo de ficar rico é uma armadilha que conduz ao pecado. Olha o que Paulo diz no versículo número 9, ele vai dizer assim, ó: mas os que querem ser ricos caem em tentações, em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem a fé dos homens na perdição e na ruína. Meu Deus! Então, irmãos, esses que fazem da riqueza o sentido da sua vida, eles enfrentam aí grandes problemas. Quais são eles? Primeiro, o ambicioso caminha numa estrada escorregadia. Olha lá, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas. Meu Deus, meu Deus. Segundo, o ambicioso é dominado por desejos destruidores. Paulo ainda conclui muitas concupiscências nocivas e perniciosas.
Meu Deus, o ambicioso mergulha na ruína e na destruição, as quais esses homens se afogam na ruína. Veja, irmãos, quantos prejuízos que traz aqui a pessoa que quer fazer da riqueza o sentido da sua vida. Em quarto lugar, o ambicioso coloca sempre as coisas acima de Deus, porque olha aí o versículo 10, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça muitos se desviam da fé e transpassam a si mesmo com muitas dores. Meu Deus! Então o ambicioso, ele se desvia da fé. Olha aí, ó. Alguns se desviaram da fé no versículo 10 e transpassaram a si mesmo. Olha aí, ó. Desviam-se da fé. Flagela-se a si mesmo com muitas dores e sofrimentos. Meu Deus, que coisa terrível. A conclusão de tudo isso, de todos esses problemas que o desejo pela avareza traz, John Stott diz que Paulo, ele não está a favor da pobreza nem contra a riqueza. Ele está a favor do contentamento e contra a cobiça. Então é isso que nós temos. Tiago vai dizer que as brigas, os males e as guerras, ela vem justamente sobre isso. Os membros que guerreiam entre nós. E aí tá a concupiscência, a cobiça, a soberba, a inveja, todos esses sentimentos perniciosos e malignos que submergem os homens para a destruição. Hein? Meus irmãos, a outra seção aqui compreende os versículos 11 ao 16. E Paulo vai falar do exemplo, né, do pastor. O pastor deve ter um comportamento exemplar, como Paulo também já vem desenvolvendo isso aí no decorrer da carta. Então, em primeiro lugar, o pastor, ele deve fugir da ganância. Olha aí, ó. Olha a exortação que Paulo dá para Timóteo, versículo 11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Então tá aqui, mais uma vez, as qualificações do pastor. Tá? Então, Paulo, só enumerando aqui, meus irmãos, tá? O pastor, ele, além dele fugir dessas coisas, né? Fugir da ganância, da avareza, do orgulho, fugir desses sentimentos perniciosos, o pastor, ele deve seguir. Paulo diz, segue o quê? Essa que nós acabamos de falar, ó. Justiça, fala de integridade pessoal. Piedade, fala de devoção, está relacionado também à conduta. A fé está relacionada aqui à fidelidade, a palavra grega é pisteu, tá? O amor, né? É aquele poder de auto se sacrificar pelo outro. A constância está relacionada à perseverança. A mansidão está relacionada ao autocontrole. Então, são essas as virtudes, né, que Paulo ordena para que o jovem Timóteo ele possa seguir, ok? Então, em terceiro lugar, o pastor precisa combater o bom combate. Olha o que Paulo diz no versículo 12, na parte A. Milita a boa milícia da fé. Aleluia. Combata o bom combate. Combata pela fé que uma vez foi dada aos santos. Vista-se de toda a armadura de Deus. Combata o bom combate, não contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades e os principados nas regiões celestiais. Nós temos que sempre estar combatendo. E em quarto lugar, o pastor precisa tomar posse da vida eterna. Ainda no versículo 12, na parte B, vai dizer, tome posse da vida eterna. Glória seja dada ao nome do Senhor. É interessante que o verbo aqui, tomar posse, ele está no imperativo auristo, sugerindo que Timóteo deveria tomar posse da vida eterna imediatamente, no ato de forma definitiva. Paulo não diz, você terá a vida eterna, tome posse agora da vida eterna. E a vida eterna está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Todos aqueles que têm Cristo, têm sim a vida eterna. E em quinto lugar, o pastor, ele precisa guardar o mandamento. Aí no versículo de número 12 ainda, né? Versículo de número 12. Exatamente o que Paulo fala, né? Para poder guardar o mandamento, tá? Então, alguns pontos aqui devem ser observados, né? A exortação feita diante de Deus e diante de Cristo, né? Que ele fala aqui no versículo 13, mando-te estas coisas diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu bom testemunho de sua confissão. Ou seja, falando também do nosso testemunho, e jamais negarmos, sempre confessarmos o nome do Senhor Jesus Cristo, mesmo diante das mais severas lutas e perseguições, tá? Também fala para ele guardar um mandamento imaculado. Olha aí, ó, não? Versículo 13 ainda, que vivifica todas as coisas,
que deu bom testemunho. Olha que coisa linda. Outra coisa, o pastor precisa se manter fiel até a volta de Jesus. Olha o que ele diz no versículo 14, que guardes o mandamento imaculado e sem mácula e sem repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então o obreiro tem que estar se fortalecendo a cada dia, aguardando a gloriosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa plenitude, essa é a nossa bem-aventurada esperança. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, dos versículos 17 ao 19, Paulo fala sobre aqueles cristãos que são ricos. Paulo tem uma exortação para ele aqui. Em primeiro lugar, os ricos devem ser despojados da soberba. Versículo 17. Tá? Ele vai dizer assim, ó, na parte A, manda aos ricos deste mundo que não sejam soberbos. Algumas traduções falam altivos, né? Então, irmãos, nós temos que se apartar da soberba. Nós temos que entender que tudo vem de Deus, é por Ele, é para Ele que são todas as coisas. Toda a nossa suficiência vem dEle. E se Ele nos concedeu algo, é para que nós possamos também abençoar outras pessoas com isso. Amém? Em segundo lugar, os ricos devem confiar em Deus e não no dinheiro. Devem confiar em Deus e não no dinheiro. Ainda no versículo de número 17, na parte B, vai dizer assim, ó, mas que ponham a sua esperança e não ponham as suas esperanças nas incertezas das riquezas, mas em Deus que abundantemente nos dá todas as coisas para delas desfrutarmos. Olha aí que coisa interessante, tá? Então, né, nós temos que confiar em Deus, que é Ele que nos supre, é Ele, né, que nos mantém, é Ele que verdadeiramente, né, prover todas as coisas, e não a força do nosso braço, e não a nossa inteligência, né? E não deixemos que o nosso coração seja tomado de orgulho, de soberba, de altivez, não, mas de humildade, entender que Cristo Jesus é a nossa suficiência. Amém? Em terceiro lugar, os ricos devem, né, entender que tudo que ele desfruta foi Deus que proporcionou. Tá? Então, irmãos, tem uma frase bem interessante aqui que foi colocada no Catecismo Maior de Westminster, falando sobre a grande teologia reformada, diz que o grande propósito do homem, do ser humano, é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. E é isso que Paulo fala aqui, né? É baseado nesses versículos que eles criaram isso aqui. Nós devemos adorar a Deus e desfrutar da presença dele. Esse é o nosso grande alvo, esse é o nosso grande propósito de vida. Amém, meus queridos e amados irmãos? E em quarto lugar, os ricos devem dar aquilo que recebem de Deus. Ainda no versículo 18 agora, fala assim, ó, que façam o bem, enriqueçam-se de boas obras e repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Olha que coisa linda. Então, eu sempre digo, irmãos, o propósito da prosperidade, Paulo deixa isso claro, por exemplo, quando ele escreve aos Coríntios, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 11, ele diz, para que em tudo prospereis para toda beneficência. Então, a prosperidade, ela tem um propósito. O propósito da prosperidade é a generosidade, irmãos. O propósito da prosperidade não é para sermos altivos e soberbos, mas é para sermos generosos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, Rick Warren, ele diz o seguinte, que você combate a concupiscência dos olhos sendo íntegro. Você combate a concupiscência da carne sendo generoso. E você combate a soberba da vida sendo humilde. Então, para a gente combater, irmãos, que as três coisas que afetam o homem, que João vai dizer lá, 1 João capítulo 2, né, versículo de número 15 ao 17, ele vai dizer, né, que no mundo há a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida, que é o mesmo que a ostentação dos bens. Tá? Então, foi muito bem colocado aqui por Rick Warren, que ele disse que a gente combate a concupiscência dos olhos com integridade, a concupiscência da carne com generosidade e a soberba da vida, ou a ostentação dos bens, com humildade. E John Wesley, ele vai dizer uma frase tremenda. Grave ela aí, eu vou escrever aí na tela depois, tá? Ganhem tudo que puderem, economizem tudo que puderem e doem tudo o que puderem. Isso aí que é a essência da generosidade. O dinheiro é uma semente. A semente que se multiplica não é comer. Eu já expliquei isso aqui. Tá, irmãos? Nós temos que entender. 2 Coríntios 9, 10 diz que Deus é poderoso e dá pão para comer e semente para semear. O pão, ele é o nosso sustento, representa o sustento. E a semente representa aquilo que nós
compartilhamos, que nós semeamos no reino de Deus. Então a semente que Deus dá não é para comer é o pão, é o sustento. A semente é para semear. E em quinto lugar, os ricos devem fazer investimentos para a vida eterna. Versículo de número 19. Que entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Jesus diz que devemos ajuntar tesouro no céu, onde os ladrões, traça e ferrugem não consomem nem roubam. A bolsa de valores do céu jamais ela vai entrar em colapso. As riquezas espirituais jamais podem ser roubadas. A Bíblia diz que onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Devemos buscar as coisas que são do alto e não as que são da terra. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Devemos buscar tesouros que tenham sólido fundamento. Devemos nos apoderar da verdadeira vida, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? Então, queridos, aqui nos dois últimos versículos 20 e 21, o apóstolo Paulo vai fazer as suas considerações finais. Em primeiro lugar, Paulo vai dizer que o evangelho ele deve ser preservado de modo inviolável. Olha aí, versículo 20, parte A. Ele vai dizer assim, ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Então, o evangelho deve ser guardado no sentido de ser não no sentido de ser ocultado dos homens, mas no sentido de ser mantido, preservado, intacto, íntegro e incontaminado. Olha que coisa interessante. A palavra parateke, no grego, traduzida como confiado, significa literalmente um depósito. Olha que coisa interessante, tá? Então, se aplica a questões monetárias de depósito em banco naquela época, quando se pedia o dinheiro de volta, ele deve ser pagado e deve ser íntegro na sua totalidade. Então, se o Senhor nos confiou a pregação do Evangelho para nós obreiros, nós devemos preservar isso de maneira inviolável, intacto e puro. Tá? Timóteo ele deveria entregar o que recebeu e não o que inventou. Ele deveria transmitir o que recebeu e não aquilo que ele criou. Olha que coisa interessante, vou repetir. Timóteo não deveria entregar aquilo que ele recebeu e não aquilo que ele inventou. Ele devia transmitir aquilo que ele recebeu e não aquilo que ele criou. Em segundo lugar, o Evangelho não pode ser degradado com controvérsias ignorantes. Olha aí, versículo 21, ele vai dizer assim, ainda ele vai dizer assim, evitando falatórios inúteis e profanos que contradizem saber que os falsamente chamam de conhecimento, que professando-se alguns desviam-se da fé. Olha aí, tá? Então, versículos 20 e 21, Paulo fala para ter horror, né, desse falso chamado, dessa falácia que é falsamente chamada de saber, de ciência, tá? Que muitos, professando-a, desviam-se da fé. E Paulo conclui, claro, com a bênção. A graça seja contigo. Tá, irmãos? A graça é o início, pois a graça, ela desemboca na glória. Olha que coisa interessante. Quero concluir aqui, né, com as palavras de Hans Birkin, que ele diz o seguinte: é unicamente no poder dessa graça que Timóteo e a igreja são capazes de resistir às heresias e aos hereges, afastar-se da influência de viver, né, afastar-se da influência deles e viver a verdadeira bem-aventurança. Em última análise, nem Paulo nem Timóteo conseguem proteger a si mesmo ou a igreja desses descaminhos. Unicamente a graça de Deus, essa sim, é suficiente. Então, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.